crimes, mentiras, acusações. Essa é a realidade do Brasil em plena pandemia em 2021. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi e pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas conheçam o que eu venho fazendo por aqui. E se você gostaria de conhecer mais sobre a minha atuação profissional, sobre o meu trabalho, você pode ir lá no janaviscardi.com.br, espaço em que você vai encontrar textos que eu já escrevi, participações em outros espaços de mídia, tá tudo lá, basta acessar o janaviscardi.com.br. Para quem já tá aqui nesse espaço há algum tempo, você deve ter me visto já falando sobre diferentes posturas de Bolsonaro. É um interesse meu, inclusive em função de um interesse de pesquisa, então há vários vídeos em que eu abordo discursos promovidos, ditos por Bolsonaro, nos últimos anos, nos anos em especial, a partir do momento em que ele se tornou candidato e depois de eleito. Eu deixo aqui uma listinha para você acompanhar esse material. Tem 2 vídeos que eu considero importantes e que podem estar relacionados a esse aqui. Um deles se chama Bolsonaro Nega e o outro vai falar de ambivalências na produção discursiva do Jair Bolsonaro. E hoje eu faço mais um convite à reflexão sobre o posicionamento de Bolsonaro, a maneira como ele age no seu cotidiano e as coisas que ele diz diante do que está acontecendo no Brasil agora. Bolsonaro vem falando sobre as eleições e vem colocando em xeque a credibilidade das eleições desde antes dele ter ganhado as eleições de 2018. E ele fala sobre isso, mas nunca apresenta nenhuma prova das supostas fraudes que ele alega que são parte do nosso sistema eleitoral. O problema está, ou melhor, a curiosidade está em que Bolsonaro foi eleito deputado 7 vezes, se não me falha a memória, através desse sistema. Foi também eleito presidente através desse sistema. É curioso pensar que ele fale tanto sobre isso agora, mas na verdade não é tão curioso assim, porque o que ele está fazendo quando ele fala do problema das eleições hoje é atrelar isso à inviabilidade da realização de eleições de 2022, dado que ele está dizendo para você aí do outro lado que as eleições são fraudadas. Qual é o problema no meio desse caminho? São vários, né? A ameaça à democracia, a ameaça continuada às instituições, dizer mentiras continuadas em diferentes meios de mídia, para diferentes veículos, ou então para os seus apoiadores, informações que vão sendo veiculadas com mentiras mesmo, à torta e à direito, para todo lugar, sem que haja qualquer prova daquilo que ele está dizendo que acontece no sistema eleitoral brasileiro. Para além disso, tem um elemento de produção mesmo dos discursos dele que reverbera muito bem para aqueles que o acompanham e para aqueles que ainda o apoiam e que eu gostaria de destacar hoje a partir da fala dele em um programa de TV, em um programa de rádio que se chama Pingos nos Is, que é um programa, adivinhe de qual? Qual é o veículo? Adivinhe. Ela mesma, a Jovem Pan. E ele foi lá e ele estava muito indignado com tudo que está acontecendo porque ele foi agora colocado no lugar de investigado sobre justamente fake news. E ele indignado estava porque Alexandre de Moraes fez isso com ele, foi uma decisão, né, de incluí-lo no inquérito das fake news, justamente por esses ataques ao sistema eleitoral. E ele neste programa diz assim: o ministro Alexandre de Moraes me colocando no inquérito das fake news. Não fala fake news não, fala inquérito da mentira, me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, ainda mais em um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico. Observe o que ele está fazendo aqui. Ao invés de fazer efetivamente as provas, mas na verdade ele não tem, né, as provas, o que ele faz é redirecionar a sua atenção. Ele desloca, então, o centro da conversa. Não é mais ele o centro da conversa, que é o sujeito que mente cotidianamente, que é o sujeito que vem ameaçando as instituições democráticas e que é o sujeito que não para. Todo dia, toda hora, não para. O que ele faz? Ele diz assim: olha, o Alexandre de Moraes está me acusando.
Isto é gravíssimo. Ele também vai dizer nesse encontro que não vai ser o inquérito agora na mão do senhor querido Alexandre de Moraes para tentar me intimidar. Ou o próprio, lamento, TSE, tomar certas medidas para investigar, me acusar de atos antidemocráticos. É muito interessante essa estrutura, ele dizer acusar de atos antidemocráticos. Ele tem promovido atos antidemocráticos o tempo inteiro, participando de manifestação contra o STF. Veja, é uma postura bastante pouco, eu vou dizer assim, convencional para um presidente. E é isso toda hora, o tempo inteiro. Mas observe que o que ele faz aqui é direcionar a atenção para dizer que são essas instituições que estão vindo contra ele. E aí ele vai dizer, eu posso errar, tenho direito a criticar, mas não estamos errados. Então, ao mesmo tempo que ele diz que ele pode errar, ele vai dizer que ele não está errado, mas ele insiste em não apresentar provas contra isso. Mesmo quando diz que está apresentando provas contra isso. Porque o que ele fez foi apresentar documentos sigilosos, o que inclusive é crime, e ele fez isso no Twitter, tá assim, tudo jóia. Foi lá, botou tudo isso lá, o que não deveria ser feito. Esses documentos, no entanto, não provam que há fraude nas urnas eletrônicas. Não há fraude na urna. Não é a conclusão a que se chegou. E ele usa esses documentos para dizer que sim. E o curioso de tudo isso, na verdade, o curioso não, é tristíssimo, né? É que as pessoas que o seguem caem nessa conversa que é a de que ele está sendo perseguido e que ele é o detentor da verdade. Acho que isso é muito importante. É muito, muito, muito importante para um político populista, e aqui a gente está falando de um político populista de extrema direita, ser colocado no centro. É ele quem tem a resposta, é ele quem tem a verdade. E isso não é novo, é a retórica de Jair Bolsonaro desde o processo de campanha, desde a campanha eleitoral. Então, é ele quem sabe, é ele quem tem a verdade para oferecer a você. E ele insiste em dizer que está sendo perseguido. Então, esses momentos em que ele está sendo pressionado, ele continua usando esses momentos como oportunidade para redirecionar a atenção das pessoas, para dizer que o problema é esse outro. Então, o problema é o STF, o problema é o Barroso, o problema é o Alexandre de Moraes. E veja, não que essas figuras não possam ser criticadas naquilo que fazem, nas suas profissões, mas o que o presidente está fazendo é algo muito além disso, né? É alguém que está o tempo todo querendo chacoalhar e desfazer essas instituições, porque está lá apoiando campanha contra o STF e tudo mais. Observe que esse redirecionamento é a arma de Bolsonaro para se colocar no lugar de vítima. Olha o mimimi aí acontecendo, não é mesmo? Para direcionar a atenção das pessoas para esse outro lugar. E para se colocar como aquele que é o único quem traz a verdade. Mesmo quando não traz verdade alguma. Mesmo quando não apresenta essas informações. E quando você vai ao Twitter, por exemplo, é muito curioso pensar que há muitas pessoas que respondem positivamente a isso. Eu vi gente dizendo que ia imprimir os relatórios lá que eram sigilosos e que ele trouxe para o Twitter para entrar com uma ação contra o TSE, porque essas pessoas estão cometendo crimes. E é curioso pensar nessa lógica de que só se fala em cometer crimes quando são esses crimes dos outros. Então o problema está sempre quando é o outro que supostamente está fazendo algo que é contra mim, que é algo que é contra mim, né? Não é supostamente, é algo que é contra mim. Então, isso que está sendo feito contra mim e a minha existência antidemocrática, isso é um crime. Mas aquilo que eu todos os dias promovo não é um crime. Então, basicamente, enfim, é isso. Basicamente, é mais um mecanismo que não é exclusivo do Jair Bolsonaro, mas que é muito presente nessas figuras. Trump, quando ele produziu seus tweets, ele também fazia isso. Ele deslocava a atenção das pessoas para esse outro lugar. Quando ele era acusado de alguma coisa, ele tentava jogar a bola para uma outra direção que não a direção dele. E Bolsonaro ele faz isso da mesma maneira, da mesma forma. Então, gente, veja, instituições estão funcionando regularmente? Não estão, né? Não estão funcionando. O que é uma pena para nós, que estamos aqui vivendo uma pandemia e uma crise tão grave institucional, que agora tem uma reação
dos outros poderes, né? Agora, então, ele vai ser investigado pelas fake news e aí tá espanando em função disso. Então, eu queria ter feito uma piadinha, mas não deu. Não deu porque a situação é grave, é seríssima. E ele vai usando aí desses recursos discursivos para se manter no lugar de vítima e para se colocar como aquele que é o perseguido, ao invés de ser aquele que está perseguindo e tentando destruir as instituições todas, né? Então, não tem conclusão. É isso aí. Beijo, tchau.